Ok. Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso conteúdo relativo às generalidades sobre sistema circulatório. A qualquer momento, vocês que estão fazendo parte de nossa sala, vocês podem interromper, certo? Basta que para isso vocês liguem o áudio de vocês e peçam a palavra para que a gente possa acrescentar algum conteúdo, que a gente possa repetir, ou explicar até mesmo, ou tentar explicar alguma outra situação que seja de interesse dos colegas que estão fazendo parte da sala. Ok? Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. E é interessante que os colegas interrompam, participem, pois assim a gente se sente realmente em uma sala, certo? Da mesma maneira como que se nós estivéssemos presentes na forma física, ok? Então, vamos dar início. Então, o nosso tema nós vamos trabalhar seria o quê? Anatomofisiologia do nosso sistema circulatório, né? Sistema circulatório humano. No caso, quem está com vocês aqui, conhecido de vocês, Antônio Martins Neto, apresentação do slide, ok? E vamos, primeiro, o que é o sistema circulatório? Sistema circulatório. Então, como nós sabemos, o termo sistema circulatório, como o próprio nome já diz, sistema, conjunto de órgãos, estruturas, circulatório, que faz circular algo. Quem é esse algo? Esse algo seria o sangue e a linfa. Então, no caso, nós temos um sistema circulatório sanguíneo e temos um sistema circulatório linfático, ok? No futuro próximo, nós vamos descrever melhor a estrutura do nosso sistema linfático. No momento, nós só vamos fazer a apresentação e, em aulas futuras, nós vamos apresentar de uma maneira mais expressiva esse conteúdo do nosso sistema linfático. Sendo assim, o nosso sistema circulatório é o sistema responsável por fazer circular o sangue e a linfa. O sangue, no caso, ele é um tecido em que as células, que são denominadas hemácias, estão inseridas em um meio líquido denominado plasma. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui. Então, nesse caso, o sangue, quando nós estudamos o conteúdo relativo a sistema esquelético, lá na nossa anatomia, a gente viu que os ossos, eles são constituídos por uma substância compacta e por uma substância esponjosa. E que nessa substância esponjosa nós vamos encontrar lamelas que apresentam espaços, certo? Na parte interna dos ossos longos e também nas suas epífises. E nos ossos irregulares, nos ossos chatos e laminares, né, nós também vamos encontrar basicamente esse tecido esponjoso. Então, nesse tecido esponjoso é onde nós vamos encontrar o tecido produtor de células do nosso sangue, que é o tecido denominado hematopoiético. Hemato de hemácias, ou eritro, de células vermelhas. Então, os eritrócitos, ou células vermelhas, assim como também a série branca, os leucócitos, que fazem parte da estrutura do nosso sangue, ele é fabricado justamente nesse tecido hematopoiético que nós denominamos de medula rubra ou medula vermelha, que está presente nesses ossos esponjosos ou nesse tecido esponjoso dos ossos, ok? Então, o sangue ele é classificado como um tecido conjuntivo com propriedades especiais que é produzido justamente pela medula óssea vermelha. E quando a gente fala nos elementos do sangue, nós temos as hemácias ou eritrócitos e temos também o quê?
a série branca, que nós denominamos de leucócitos. E dentre os leucócitos, nós veremos futuramente que eles apresentam uma subdivisão, dependendo da sua capacidade de reagir a substâncias alcalinas, a substâncias ácidas e a substâncias neutras, de pH neutro. Então, sendo assim, nós temos grupos que são denominados acidófilos, né? Reagem com substâncias ácidas. Nós temos grupos que são chamados de neutrófilos, que reagem a substâncias neutras, e temos um terceiro grupo que, no caso, tem uma afinidade com substâncias alcalinas, no caso, os eosinófilos, certo? Então, sendo assim, o sangue ele é constituído pela série branca, pela série vermelha e pelos elementos figurados do sangue. O que são os elementos figurados? No caso, são considerados as plaquetas. As plaquetas. As plaquetas, na realidade, não são células. As plaquetas são fragmentos de células. E essa célula que deu origem às plaquetas, ela é chamada de megacariócito. Mega grande. Cario vem de núcleo, cito. Então, megacariócito é uma célula grande que apresenta um grande núcleo. E essa célula, ela tem a capacidade de produzir uma grande quantidade de uma substância chamada de tromboplastina. E a tromboplastina, ela tem uma função muito importante no processo de coagulação sanguínea. Portanto, esses elementos figurados do sangue, que são representados pelas plaquetas, têm a função básica de quê? De promover o processo de coagulação do sangue. Enquanto que a série vermelha tem a finalidade de promover o transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, e a série branca, no seu conjunto, porque são muitos os subtipos, estão relacionados ao mecanismo de defesa do organismo. E esse material está inserido onde? Em um meio líquido, que nós denominamos de plasma. Portanto, o plasma é considerado a porção líquida do sangue, onde estão inseridos substâncias que são de grande importância para a nutrição das células, além de outros compostos, como hormônios, catabólitos do metabolismo, dentre outros, certo? A linfa, no caso, ela é constituída basicamente por plasma sem proteínas. Vamos aqui dar uma explicada melhor no que seria essa linfa. O nosso sistema circulatório, como nós sabemos, é um sistema fechado. É um sistema fechado. Quando a gente diz que é um sistema fechado, significa dizer que o sangue em si, as células sanguíneas, elas normalmente costumam a viajar em um sistema de vasos sanguíneos, constituídos por vasos arteriais e vasos venosos. E o seu calibre, ele se modifica de acordo com a distância em relação ao coração, certo? E, no caso, como para fazer esse sangue circular, eu preciso de uma força, que no caso é predeterminada pelo coração, eu vou ter o quê? Uma pressão maior dentro desses vasos do que no meio intersticial, que é o meio onde nós temos as células dos nossos diversos tecidos. Sendo assim, a linfa é que é responsável por transportar substâncias da nossa corrente sanguínea para o líquido intersticial. E do líquido intersticial, que é o líquido existente entre as células, certo? Também conhecido como líquido extracelular, é que vai permitir a passagem de substâncias que são necessárias à célula e que vai receber também
substâncias que já não são mais necessárias à célula. Então, o interstício é o meio de comunicação entre o sistema circulatório e o interior da célula. Acontece que, como a pressão é maior no interior dos vasos sanguíneos, esse líquido que extravasa do sistema circulatório sanguíneo, ele tem dificuldade em retornar para o interior dos vasos. E assim, ele tem que ser drenado. A partir de quem? De um sistema de vasos que nós denominamos de vasos linfáticos, que vão drenar o excesso de líquidos e esse líquido vai ser levado novamente ao sistema circulatório sanguíneo, através do sistema circulatório linfático, ok? Então, no caso, a linfa é a porção líquida que antes pertencia ao sistema circulatório e que ela é removida as suas proteínas, que são macromoléculas, que geralmente não são filtradas pelo sistema linfático, certo? Pelos vasos linfáticos. Daí a gente diz que linfa é o plasma sem as suas proteínas, ok? Qualquer dúvida, vocês podem pedir que a gente dê mais informações. Então, aí você tem aqui duas imagens numa visão geral. Do lado esquerdo, nós temos o sistema circulatório linfático, né? Vejam que ele é bem distribuído por todo o corpo, tendo em vista que ele tem a função de drenar o excesso de líquidos que extravasa da corrente sanguínea, certo? E é interessante que vocês notem esses pontos mais escuros na região inguinal, região da virilha, certo? Observem essa região que acompanha a coluna vertebral, certo? E aqui você tem um outro grupo de pontos mais escuros na região axilar. Observem de um lado, observem do outro. Vejam aqui na região cervical, Então, esses locais onde vocês observam esses pontos mais escuros é justamente onde nós encontramos os linfonodos. Os linfonodos ou nodos linfáticos são regiões onde ocorre uma vigilância extrema sobre esse líquido que é removido do espaço intersticial. Quando eu digo vigilância extrema, significa dizer que, ao retornar para o sistema circulatório, essa linfa ela pode conter algumas substâncias que podem ser tóxicas para o organismo. Eu posso ter alguns micro-organismos que podem ter sido captados do ambiente através de um ferimento, certo? De um pelo que foi arrancado, ou situações qualquer que seja condizente com abrir portões para o nosso organismo. Sendo assim, se esses micro-organismos adentrarem ao nosso sistema circulatório, eles podem se distribuir por todo o nosso organismo e causar uma infecção generalizada, né? O que nós chamamos de sepsis, que na realidade vai provocar um processo inflamatório generalizado e pode levar o indivíduo à morte. Pois não, Samara? Como é que Isso. Como é que o organismo ele reage a essas substâncias tóxicas aí que o senhor falou? Certo. Da linfa? Pronto. Então, quando a gente fala em relação à reação, primeiro, quando você é acometido, por exemplo, de bactérias, digamos que uma bactéria ela adentrou ao organismo através de um corte e através desse corte ela atingiu o sistema circulatório, né, seja ele sanguíneo ou linfático,
E dependendo da nocividade dessa bactéria, ela vai causar danos que são, no caso, diferenciados de um grupo de bactérias para outros, né? Nós temos bactérias que matam o indivíduo em 48, 72 horas, como no caso o Clostridium tetani, né, que causa o tétano, por exemplo. Ela age tão rapidamente que o organismo não consegue, tá certo, produzir substâncias que venham a contra-atacar a atividade dessas bactérias. Porém, vamos colocar grupos de bactérias mais simples, como cocos, gonococos, estafilococos. Então, essas bactérias, elas, ao atingirem, se chegarem ao sistema linfático e atingirem os linfonodos, se lembrem que antes nós falamos de quem? Nós falamos da série branca do nosso organismo. A série branca, ela é constituída por quem? Pelos leucócitos, células brancas, leucócitos. E aí, esses leucócitos, eles vão o quê? Agir sobre esse organismo infectante, essa bactéria ou um agente estranho, né? Procurando, primeiramente, promover a degradação dessa bactéria, desse agente infectante. Sendo assim, quando você é acometido de uma infecção, você normalmente, se você tem um ferimento em membros inferiores, você vai inflamar os nódulos localizados na virilha. Se você tem algum ferimento em membro superior, você normalmente inflama os nódulos localizados na axila. Se você tem ferimentos na cabeça, face, boca, né, qualquer região relacionada à parte mais superior, você vai inflamar esses nódulos relacionados à região cervical, né? Quando você tem, por exemplo, uma inflamação de garganta, você inflama as tonsilas palatinas, né? Que vulgarmente o pessoal chama de amígdala, né? Então, sendo assim, o nosso sistema linfático, através desses nodos linfáticos ou estruturas linfóides, que apresentam a mesma característica de combater esses agentes, eles normalmente inflamam por ocasião de um processo infeccioso, justamente porque eles estão ali atacando os agentes infectantes, entendeu? E aí vem aquela história. Se o indivíduo está com um sistema imunológico deficitário, pode ser que o agente infectante venha a vencer o nosso sistema imunológico. E aí o indivíduo é acometido de uma fase de doença, podendo levá-lo até mesmo à situação de óbito, ok? Então, a partir do momento que você tem... só um instante. A partir do momento que você tem inflamação de nódulos, já é o quê? Uma situação que já está lhe dizendo que você tem um processo infeccioso, né? E dali você já tem que procurar ver o que é que está causando a infecção, se é por bactéria, se é por fungo, se é por vírus, tá certo? Ou coisa desse tipo, para poder fazer o tratamento adequado, ok? Porque em muitos casos o próprio organismo ele não consegue rebater o agente infectante. Só complementando bem aqui, para o colega adentrar bem aí, por exemplo, existem agentes que agem tão rapidamente no organismo que não dá tempo o sistema linfático reconhecer, atacar de maneira primária e produzir anticorpos, para que futuramente esse agente, já sendo reconhecido, ele seja atacado pelos anticorpos do nosso sistema imunológico. É o caso dos venenos, né? Veneno de cobra, veneno de aranha, veneno de escorpião, ou coisa desse tipo. Então, nesse caso, já não se aplica o uso de uma vacina, você já tem que tomar o soro, que são anticorpos prontos. Porém, em relação, por exemplo, a alguns vírus de gripe, como nós já sabemos, nós temos vacinas. Então, a vacina já é o quê? Um anticorpo pronto,
que quando aplicado ao organismo, ele já tem a capacidade de contra-atacar o agente infectante e não deixando o agente infectante causar a sua nocividade ao organismo. Ok, Samara? Ok, professor, ficou bem Diga claro. lá, meu amigo, o colega que pediu a fala. Professor, Diga seu é o nome. Rafael. Diga, Rafael Então, Gustavo. Rafael, Isso, aí no caso da inflamação da virilha, que é chamada de íngua, isso, isso isso. ocorre devido a algum corte, algum ferimento na região do corpo também? No caso aí, o que é interessante é o seguinte: se você analisar essa figura que eu estou mostrando para você, do seu lado esquerdo, qualquer Aham. lesão que ocorra nos membros inferiores, na região da genitália, na região anal, glútea, qualquer que seja a lesão, é como se você abrisse um portão para agentes infectantes, para bactérias que estão presentes no nosso ambiente, certo? Então, nesse caso, as bactérias, ao adentrarem por essa porta ao nosso organismo, elas vão passar por essa região da virilha, íngua, e aí esse agente infectante é reconhecido como sendo uma proteína estranha às proteínas do nosso organismo. E daí, Professor, consequentemente, o que, é que vai acontecer? O nosso sistema imunológico vai ser ativado. Nós e temos aí, grupos. professor? Oi. No caso, não precisa nem ser um corte. Até uma pancada também, se atingir. No caso, se você tem um processo inflamatório, certo? Quando você tem um processo inflamatório, você tem lesão. E essa lesão, normalmente, ela produz substâncias que estimulam a atividade do seu sistema imunológico. Então, não precisa necessariamente que você tenha uma lesão e que essa lesão seja externa. Tá certo? Não precisa. Você pode ter um quadro inflamatório local, certo? Devido a uma pancada ou coisa desse tipo, e, consequentemente, você, a partir daquele processo inflamatório, você produz toxinas que estimulam o sistema imunológico. E nessa região dos gânglios linfáticos, dos linfonodos, você vai ter o quê? Uma grande quantidade de elementos do nosso sistema de defesa. Dentre eles, um grupo chamado de monócitos, que estão na corrente sanguínea e onde eles, ao circularem, recebem a informação de que existe uma lesão, um processo inflamatório, ele se dirige para aquele local e, através de um processo chamado de, olha o nome, diapedese. Diapedese é o nome que se dá ao processo de passagem dos monócitos, que são células do nosso sistema de defesa, para o local da inflamação. Então, nesse processo de passagem, os monócitos eles vão se transformar em quê? Vão se transformar em macrófagos. Macro, grande. Fagos, comer. Então, no caso, os macrófagos eles vão fagocitar aquele elemento estranho que pode ser resultante do processo inflamatório que pode estar ocorrendo em uma região do seu corpo. E assim você tem aí o início do combate ao agente que esteja causando a infecção ou a inflamação no seu organismo. Todo processo inflamatório, ele é um processo que vem com o objetivo de promover o restabelecimento da normalidade do tecido. E o nosso organismo, ele se usa de substâncias que são sinalizadoras, para que, naquele local onde ocorreu a lesão, eu vou sinalizar para o meu sistema imunológico de que eu preciso combater algo que está me causando uma disfunção, seja local ou seja
generalizada. Tá certo? Entendeu, meu amigo? Certo? É meio complexo, é meio complexo, Rafael, mas se você se interessou pelo assunto, e nós vamos falar mais um pouco no futuro, somente sobre o sistema linfático, você já pode dar uma pesquisadinha legal que a gente está aqui para discutir no momento de nossa sala ou em qualquer momento pelo WhatsApp, certo? Que você me procurar, a gente está aqui para poder tirar a sua dúvida, tá bom, meu amigo velho Rafael? E obrigado aí pela participação, viu? Samara também, obrigado pela participação. Do outro lado, nós já temos quem, meus amores? O sistema circulatório sanguíneo, né? Sistema circulatório sanguíneo. O sistema circulatório sanguíneo, ele, no caso, já é constituído basicamente pelo coração e um conjunto de vasos que são centrífugos, significa dizer que levam sangue para distante do coração, que é constituído por artérias, né? Artérias de grande calibre, de médio calibre, de pequeno calibre, depois vem as meta-arteríolas, depois vem os esfíncteres pré-capilares e depois você tem os capilares, que são os vasos de troca. Então, a nível tecidual, você tem os capilares arteriais e, a partir do momento que eu vou deixando o oxigênio nos tecidos, se lembrem de nossas aulas de bioenergética, né? Eu estou deixando o oxigênio nos tecidos para que ocorra o mecanismo de respiração celular, sistemas energéticos aeróbicos, glicólise aeróbica e beta-oxidação, o sistema de gordura. Se lembre do oxigênio lá no finalzinho da cadeia respiratória, ok? Então, esse oxigênio ele vem transportado pelo sangue. E quem é que é produzido no mecanismo da respiração celular? Se lembrem da equação geral da respiração, onde você se utiliza de compostos orgânicos na presença do oxigênio e produz o quê? Gás carbônico, água e energia, que é utilizada para a ressíntese do ATP. E esse gás carbônico, ele terá que ser removido dos tecidos. E para que ele seja removido dos tecidos, ele sai da célula, adentra ao líquido intersticial. Do líquido intersticial, ele passa para o interior dos capilares venosos. E os capilares venosos vão formando o quê? Vão formando vênulas, depois veias de pequeno calibre, veias de médio calibre, veias de grande calibre e chegam novamente ao coração através de duas grandes veias, que seriam as veias cava inferior e veia cava superior, certo? No caso, esses capilares aí são os vasos sanguíneos, né? Que apresentam na parede delgada. Os capilares são os menores vasos que estão nas extremidades, tá certo? Do sistema arterial e também do sistema venoso. Os capilares são os vasos de troca. Eu não posso trocar nada do meu sangue que não seja através dos capilares com os tecidos, certo? Então, os capilares são vasos de troca. Não é função de uma artéria, de uma veia, trocar gases com os tecidos, trocar nutrientes com o tecido. Só quem tem essa capacidade de promover as trocas, seja gasosas, seja troca de nutrientes, de catabólitos, de hormônios, dentre outros, são os capilares. Certo, Samara? Certo. Beleza. A gente vai discutir um pouco mais disso mais à frente, tá bom? Okay. Então, continuando.
Quem são, no caso, os componentes do nosso sistema, do sistema circulatório? Se nós estamos falando do sistema circulatório, os componentes desse sistema são, primeiro, um vaso, que nós chamamos de vaso modificado. Quando eu digo vaso modificado, é que, se você observar, estudar a evolução do reino Animalia, no início, nós não temos sistema circulatório com os primeiros animais, que são os poríferos, nem seleterados. Daí nós vamos ver que esse sistema circulatório ele vai ter início lá em um grupo, tá certo? Onde, no caso, nós chamamos de nematelmintos, os nematódios, né? Os nematódios. E aí, à medida que você vai evoluindo no reino Animalia, você vai modificando um determinado vaso, e esse vaso vai adquirindo cavidades, vai ganhando músculo, e assim vai formando um coração, né? E esse coração é mais evoluído no nosso grupo, que somos os mamíferos e as aves, né? Mamíferos e aves são aqueles que têm o coração mais modificado evolutivamente. Depois disso, nós temos os vasos sanguíneos, que podem ser vasos arteriais e venosos. Temos o sangue, que nós já discutimos um pouco anteriormente, e temos os vasos linfáticos, que também já discutimos anteriormente, e a linfa, né? Que no caso seria o plasma sem proteínas, ok? Eu vou modificar aqui a sala para que a gente adentre em uma outra sala, tendo em vista que o nosso tempo vai acabar, certo? Procure entrar o mais rápido possível para a gente não perder muito tempo e conteúdo, tá bom, pessoal? Aguardem que eu estarei saindo dessa sala e entrando numa próxima, pois o nosso tempo está acabando, ok? Ok.